Muito boa noite, querida igreja, queridos irmãos, queridos amigos, você que nos visita nessa noite. Eu não sei por que você está aqui nessa noite, mas eu acredito que você tem um motivo muito especial no seu coração para estar aqui nessa noite. Eu estou aqui porque hoje está sendo o encerramento dessa série, está na hora. Pena, viu, pastor Brito? Pena que está chegando ao final, né? Mas eu estou feliz porque a gente sai daqui fortalecido. Aqueles que estiveram aqui presentes, com certeza, estão gratos a Deus pelas bênçãos que devem ter recebido em suas vidas. E nós também estamos aqui hoje nessa noite porque queremos louvar a Deus através dos cânticos. E queremos mais uma vez ouvir a voz de Deus falando através do pastor Gilson. Vamos começar orando, pedindo a presença de Deus. Eu queria agora que você curvasse a sua fronte para conversarmos com o nosso Pai. Nosso querido Deus, nosso querido Pai, muito obrigado porque estamos aqui no primeiro dia da semana, prostrados aqui, diante da Tua presença, na Tua casa, porque mais uma vez nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir o recado que Tu tem para os Teus filhos. Queremos sair daqui, Pai querido, fortalecidos para prosseguirmos a nossa caminhada rumo a Canaã Celestial. Também agora queremos que Tu venha estar com aqueles que irão tomar parte no louvor, para que possamos louvar o Teu nome e suplicamos que Tu aceites o nosso louvor. Dá-nos a Tua paz e a Tua salvação, é o que nós Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nesta segunda-feira, às 7h, você tem um encontro com a saúde. O programa Amigos da Balança convida você a conhecer um novo estilo de vida. Além de fazer novos amigos, você tem acompanhamento semanal, orientação nutricional e reeducação alimentar. Junte-se a nós e veja sua vida mudar para melhor. É nesta segunda, às 7h, aqui na igreja. Coloque seus pedidos ou agradecimentos na arca de oração. Na igreja temos um grupo de intercessores que oram por seus pedidos. Lembre-se de testemunhar as respostas recebidas. Feliz é o povo que ora. A igreja está certificando quem estuda a Bíblia, inclusive quem estuda em casa com um professor. Teremos uma linda formatura com todos os formandos. A data será informada em breve. Temos material de apoio para quem quer montar um pequeno grupo em sua casa, para professores e participantes e também para as crianças. Dias 30 e 31, a Semana Santa será celebrada nos pequenos grupos e o material está à disposição com a Rosângela. Em abril, programação especial com a apresentadora do consultório de família, Darleide Alves, aqui na igreja. De 1º a 5 de abril, Semana Santa. E a partir do dia 8, nas quartas-feiras, venha conhecer o Deus que te cura, sempre às 19h30. Oi, queridos, vamos celebrar a Semana Santa aqui na Igreja Adventista do Jardim América e você está sendo convidado a participar com a gente, claro, trazendo mais amigos, trazendo familiares. Vou estar com você nos dias 1º, dia 2, dia 3 e dia 4 de abril aqui. E você não pode faltar. Vamos celebrar juntos. O tema é Jesus tem paixão por você. Até lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Deus seja louvado por estarmos aqui neste momento para adorar o seu santo nome. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado e cumprimente. Precisamos estar alegres para iniciarmos o nosso louvor. Então, olhe para aquela pessoa que está do seu lado, dê um sorriso gostoso
E seja bem-vindo, que bom estar aqui na casa do Senhor. E vamos cantar, com um sorriso no rosto é mais fácil, tudo se torna mais fácil, né? Inclusive louvar, inclusive cantar. Vamos cantar todos juntos, abre o seu inário, o hino número 222 do nosso inário. Ó que belo hino Deus me deu. Uma música bem animada, bem empolgante, vamos cantar. Ó que belo hino Deus nos deu. Vamos juntos. Oh, que belo hino Deus me deu, pôs no coração docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, hino do divino amor. Quando estiver eu lá na glória, vendo os anjos a cantar, um belo vou cantar também lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, amor. Amém? Vamos cantar o hino Que Prazer é Ser de Cristo, 271. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor gozar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Oh, quão bom é crer em Cristo, ter certeza do perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, cante. Já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer.
Todos em pé, vamos cantar juntos, Está na Hora. Está na hora, a minha redenção já não demora. O mal que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora, sinais do fim, a visão é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração e amar o meu irmão. Como eu amo a mim mesmo, está na hora de viver a pregação e sair da mornidão. Com Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. A minha redenção já não demora. O mal que fere a alma vai subir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Amém? Está na hora, sinais do fim, a visão é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração e amar o meu irmão. Como eu amo a mim mesmo, está na hora de viver a pregação e sair da mornidão. Com Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Amém. Meditação matinal, nas últimas leituras, nós encontramos que Tiago Aide preocupou muito com o cântico e preparando os hinos que alertassem para o preparo espiritual. E nós agradecemos a Deus que a igreja continuou com este objetivo e aqui nós nos encontramos. Isaías diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa igreja, nossas famílias. Vamos ajoelhar. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Reverenciamos a Ti e nos curvamos diante de Ti nesta hora. Estamos desejosos, Senhor, de que aconteça em nossa vida um preparo e também possamos sair do nosso discurso, do nosso aprendizado para a prática
e que a nossa religião, nossa fé, nosso parecer seja sempre para testemunhar da tua verdade enquanto é tempo. Ó Deus querido, abençoe aqui a cada presente. Cada um de nós possa permitir que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração, nos prepare e nos fortaleça para a nossa vida espiritual na família, na comunidade, na igreja. Ó Deus, também queremos te pedir pelos familiares e aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor também possa visitá-los. Neste período, Senhor, em que vamos também testemunhar da vida de Jesus, seu sacrifício, sua dotação em nosso favor, que o Senhor possa abençoar, que a palavra pregada possa alcançar corações e eles sejam alertados a um preparo para encontrar o Senhor muito em breve. Assim também, queremos te pedir uma bênção especial sobre o pastor Gilson nesta noite, para que ele possa trazer bênçãos através da sua palavra e preencher as necessidades das nossas vidas. Obrigado, Senhor, e salva e nos protege e dirige a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Que privilégio é podermos estar na casa do nosso Deus, aí iniciando mais uma semana, juntos buscando forças e renovação espiritual, para que a nossa semana seja realmente de bênçãos ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o louvor que eu vou entoar neste momento seja para a honra e glória do nome do nosso Deus e que venha encher os nossos corações com a esperança, a certeza dos milagres que Ele faz na nossa vida e sermos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Entrego minha vida, Senhor, a teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado se prostre em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça. Vejamos tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver nos teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo teu santo nome confesse humilhar, confesse
te chama pelo teu santo nome. Se desviar dos seus maus caminhos e te procurar um milagre, eu farei, eu o sararei. É um milagre, Senhor, me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre, sim, um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, a tua promessa, que se cumpra hoje a tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim. Que o Santo Espírito de Deus desça sobre nós, que nós sejamos abençoados com a graça, com o perdão e com a salvação que só Cristo pode nos dar. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia. E aí? Só para ver se você está esperto. Boa noite a todos. Todos são muito bem-vindos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Por falar em compartilhar a palavra do Senhor, no primeiro domingo que preguei aqui, desses 4, eu pedi a vocês que orassem por mim e pelo desafio que a igreja está me confiando em relação ao programa na TV Novo Tempo. E o dia está chegando, né? A grade nova de programação da TV começa a partir do próximo domingo, dia 5, e o nosso programa estreia dia 7, que é terça-feira, das 10 às 11 da noite. O nome do programa vai ser Além dos Fatos. Nós vamos ter um primeiro bloco com algum assunto jornalístico, que a Ana Lima, que é a produtora e também apresentadora do programa, prepara. E o segundo bloco do programa é a mensagem bíblica. A ideia é que a gente encontre alguma ligação entre o que foi noticiado e o que a Bíblia diz. Então, é um grande desafio e eu quero lembrar os irmãos mais uma vez do pedido de oração que fiz, tá bom? O desafio é grande, mas eu estou confiante de que o Senhor não vai me deixar na mão. Até porque foi Ele que me chamou para aqui, não é? Eu creio que a direção é do Senhor. E assim como Ele já me socorreu em vezes anteriores, Ele não vai falhar, porque o Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso, não é? Na verdade, o meu grande desafio é estar nas mãos do Senhor. O resto Ele faz, né? Então eu peço a vocês que orem por mim nesse sentido. Muito bem, agradeço, irmão Murilo. A última vez eu falei Danilo, né? Eu agradeço pelo convite, viu? Do senhor e dos outros líderes da igreja, pastor Ezequias. Para mim foi muito agradável ter passado esses 4 domingos aqui com vocês. Então está bem, vamos à palavra. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Essa, em realidade, é uma carta anônima. Não há no texto nenhuma referência ao seu autor. No entanto, a maioria dos comentaristas, teólogos e estudiosos bíblicos acredita que essa carta seja de autoria do apóstolo Paulo. Eu vou, então, trabalhar considerando essa possibilidade. Essa carta foi escrita no ano 63 da era cristã, no primeiro século. Paulo estava em Roma e, a princípio, ele escreve para cristãos judeus que viviam na própria cidade de Roma, naqueles dias considerada a capital do mundo. É claro que
apesar da carta ser destinada primeiramente aos cristãos judeus de Roma, é evidente que ela tem uma aplicação para a igreja em toda a era cristã. Razão porque, inclusive, foi inclusa, não é, no texto sagrado, na Santa Bíblia. Vamos ao capítulo 2, verso 1. Hebreus 2, verso 1. Está escrito assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, diz Paulo, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais, nunca nos desviemos. As verdades sobre as quais Paulo aqui está fazendo referência são, sobretudo, verdades relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é o tema da carta de Paulo aos Hebreus. A preocupação do apóstolo é convencer os cristãos judeus de que, de fato, eles estão certos ao se tornarem cristãos. Eles não deviam permitir que outros judeus os desviassem do caminho. A ideia é deixar bem claro que Jesus Cristo é ungido, é o Cristo, é o Messias. As profecias do Antigo Testamento todas apontavam para Ele, e Ele veio, e Ele cumpriu de maneira completa, inequívoca, todas as profecias relacionadas à primeira vinda do Messias. Então Jesus é o tema da carta aos Hebreus. Paulo fala da vida de Cristo isenta de pecado, fala de sua morte expiatória. Paulo também trabalha a ideia de que Jesus, após a ressurreição, ascendeu ao céu e está intercedendo no santuário celestial. Aliás, esse assunto de Jesus como sumo sacerdote, ou sacerdote superior, aquele que ministra no santíssimo do santuário celestial, aquele que intercede por nós, essa é inclusive a ideia central da mensagem de Paulo nessa carta aos Hebreus. Mas ele também trabalha a ideia de que esse Cristo que está intercedendo no santuário celestial voltará a segunda vez. E aí a ênfase no sentido de que nós perseveremos, de maneira nenhuma desistamos dessa confiança inabalável em Jesus como aquele que era, que é e que há de vir. A preocupação de Paulo é não permitir que os cristãos judeus se desviassem dessa segurança, dessa convicção. Então, quando ele diz assim, importa que não nos desviemos, como é que é o verso? Por esta razão importa que nos apeguemos, digo, com mais firmeza às verdades ouvidas. Como eu disse, as verdades aqui são, sobretudo, as verdades relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. E ele diz, para que delas nós jamais nos desviemos. Que nos apeguemos com mais firmeza. A ideia de que nós nos concentremos, que nós nos agarremos nestas verdades, que nós não larguemos jamais essas verdades. Até porque, se nós que conhecemos as verdades bíblicas, em especial relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, se nós nos desviarmos delas, para onde nós iremos? Né? Para quem nós iremos? Que esperança haverá para nós nesse mundo? Especialmente para nós que já conhecemos o Santo Evangelho. Que diferença haverá, aliás, que esperança haverá para nós, se nós nos desviarmos das verdades do Evangelho? Aonde nós encontraremos paz e segurança nesse mundo? Não é? Vocês se lembram um dia quando Jesus fez um discurso assim, forte? É João capítulo 6. E Jesus, nesse seu sermão, ele deixou muito claro de que se não houver uma ligação com ele, contínua, permanente, ininterrupta, ao ponto de essa ligação ser tão íntima, tão pessoal, como se ele fosse o próprio alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos permite viver. Então Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, quem de mim se alimenta por mim viverá.
Em outro momento, Jesus diz assim: o meu corpo é a minha carne, digo, é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Se você comer minha carne e beber o meu sangue, você tem vida. Mas se você não comer minha carne e não beber meu sangue, não há esperança para você. E Jesus foi tão enfático, tão contundente, que diz a Bíblia, quando ele terminou esse sermão, algumas pessoas disseram assim: muito duro esse discurso, quem pode suportá-lo? E sabe o que aconteceu? Vários que até então estavam seguindo Jesus, está escrito lá, começaram a se afastar e virar as costas para ele. E quando muitos estavam virando as costas para Jesus, o Senhor voltou-se para os seus discípulos e disse assim: e vocês? Vocês também vão me deixar? Vocês também querem me abandonar? E aí a Bíblia diz que Pedro tomou a palavra. Pedro era o mais falante do grupo dos apóstolos, e por isso muitas vezes se equivocava. Quem fala mais erra mais, não é? Há mais sabedoria em ouvido que em falar, na maioria das vezes. E Pedro era o mais falante, e Pedro não resistiu diante da pergunta de Jesus. Ele tomou a palavra e ele disse assim: Senhor, para quem nós iremos? Nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus, Tu tens as palavras da vida eterna, para quem nós iremos? Oh, Pedro nessa hora foi muito sábio, né? Pedro acertou na veia. Pedro disse: Senhor, o que eu procurava eu já encontrei. Para onde vou mais? Eu já tenho tudo o que eu preciso. Tu tens as palavras da vida eterna, e eu tenho conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Agora, quem vai mais satisfazer as necessidades da minha alma? Irmãos, se nós nos desviarmos das verdades ouvidas, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? É por isso que Paulo diz assim: irmãos, importa que nos apeguemos, que nos agarremos, que nos concentremos. E ele diz assim: com mais firmeza, porque tem gente que se apega, mas não se apega com firmeza. Ou não? Como diz o povo, irmãos, tem muito crente por aí devagar, quase parando. Não é assim? Tem gente que vai, mas vai muito devagar. Na linguagem popular também, vai empurrando assim seu cristianismo com a barriga, não é? Está apegado, mas também está desapegado. Está ligado, mas às vezes parece desligado. Está quente, mas às vezes parece frio, na verdade está morno. Paulo está dizendo: irmãos, a gente tem que ficar quente, a gente tem que ir, mas nem andando não, a gente tem que ir correndo. Nós temos que nos apegar com mais firmeza, com mais determinação, com mais empenho. Nós temos que vibrar mais com isso. Afinal de contas, nós achamos o que procurávamos, nós temos o que necessitamos. Então vamos nos apegar, diz Paulo, com mais firmeza às verdades ouvidas. E aí a advertência, veja: para que delas nós jamais nos desviemos. Porque, irmãos, não nos iludamos, enquanto estivermos neste mundo, lutando contra a nossa própria natureza inferior, vivendo na oposição do mundo, na contramão do mundo, há um risco de nós nos desviarmos das verdades ouvidas. Mesmo que sua conversão seja sincera, mesmo que suas intenções sejam boas, se não ficar esperto, se não ficar ligado, se não se apegar com mais firmeza, diz Paulo, às verdades ouvidas, em algum momento você pode se desviar delas. Existe uma ideia tremendamente equivocada no meio protestante, que lamentavelmente se disseminou por quase todas as denominações cristãs, de que uma vez que a pessoa recebe o evangelho com sinceridade no coração, ela nunca mais corre o risco de se perder, de se desviar. Isso é um tremendo equívoco.
Por isso que Jesus disse que nós temos que orar e vigiar. Porque você pode ser sincero, você pode ter boa intenção, mas se você não se apegar com firmeza e com mais firmeza, com o tempo você já se desapegou e nem percebe sua verdadeira condição espiritual. Por isso que ele diz, irmãos, vamos ficar atentos, para que a gente não se desvie das verdades ouvidas. Eu estava meditando nesse verso hoje, pensando quantas verdades o Senhor já me deu o privilégio de conhecer da sua santa palavra. Eu era um menino de 11 anos de idade quando o Evangelho chegou lá na minha casa. Nós somos 5 filhos e nós nos considerávamos cristãos, e éramos, dentro da nossa compreensão, da nossa limitação, mas a gente não ia à igreja, a verdade é essa. Talvez umas 2 vezes no ano. E também nós não tínhamos o hábito de ler a Bíblia. A gente rezava antes de dormir, ou às vezes quando acordava, mas a gente não lia a Bíblia. Eu me lembro que tinha uma Bíblia lá em casa, assim, bem grossa, que ficava na estante, era uma Bíblia com capas vermelhas. E eu via aquele livro assim, e tinha a ideia de que aquele era um livro sagrado, mas havia um pensamento assim comum de que a Bíblia não era um livro para ser lido e não seria compreendido por pessoas simples. Então eu me lembro que nossa Bíblia ficava na estante lá de casa, e a gente tinha respeito por ela, mas não sabia nada quanto ao conteúdo dela. Até que a luz de Deus entrou em nossa casa. Algumas pessoas enviadas por Deus foram evangelizar os meus pais, e os meus pais receberam com boa vontade, e a meninada foi no caminho dos pais, né? E aí nós nos batizamos, foi um batismo assim por atacado, a família toda aceitou, foi maravilhoso. E já se passaram muitos anos, isso foi em 1977. Para você não precisar fazer contas, eu disse que tinha 11 anos, então tá, lá vai um mais, outro para cá, outro para lá. Estou com 49. Nem parece, não é? Parece não, né? Parece mais, né, Murilo? Mas olha, já se passaram, então, quantos anos? 38 anos, né? De lá para cá, quantas verdades. Estudos bíblicos que a gente recebeu, depois em aulas que eu tive a oportunidade de ter, de teologia, conselhos que homens e mulheres de Deus já me deram, estudos particulares, estudos em grupo, sermões que já ouvi em tantos lugares por aí, verdades cantadas, né? Quantas verdades da sua palavra o Senhor tem comunicado à minha mente, ao meu coração. Eu estava meditando nisso hoje, pensando, eu preciso me apegar a essas verdades. Outro dia eu li um pensamento que diz assim: nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas espirituais. Vou repetir. Nada endurece mais o coração humano do que uma familiaridade estéril com as coisas espirituais. Isso é forte, não é? Eu estava pensando assim, meu Deus, quantas vezes o Espírito Santo tem tocado o meu coração, tem apelado à minha vida, chamando para que eu me consagre ao Senhor, para que eu ande nos caminhos do Senhor, para que eu não seja só ouvinte da palavra, mas também praticante. Se eu não for sensível à voz do Espírito Santo, essas verdades enviadas por Deus para a minha salvação, elas vão contribuir para a minha perdição. Isto é muito sério. Irmãos, a verdade bíblica, quando não santifica, ela endurece. Tudo depende da nossa reação diante da verdade. Você já ouviu dizer, claro, todo mundo sabe disso, né? O mesmo sol que alimenta e fortalece a planta viva, ele queima e seca a planta que está morta. O mesmo fogo que derrete a cera, endurece o barro. Voltando ao raciocínio anterior, quando nós ouvimos as verdades bíblicas e nos agarramos e nos concentramos nelas,
então essas verdades cumprem o seu propósito, que é a nossa salvação e a nossa santificação. Contudo, quando nós ouvimos as verdades evangélicas e as ignoramos ou rejeitamos, então essas verdades que seriam para a nossa salvação cooperam para a nossa condenação. Essas verdades que vieram para a nossa santificação, elas contribuem para o nosso endurecimento. É por isso que essa advertência de Paulo é muito séria. É por isso que ele diz: irmãos, convém que nos apeguemos com mais firmeza, para que dessas verdades nós jamais nos desviemos. Até porque, como já disse, se nos desviarmos, que esperança haverá para nós? Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Eu estava, há alguns anos, eu fui convidado para pregar num programa de um acampamento de jovens no sul de Minas. E um colega meu que trabalhava comigo lá na mesma instituição, lá na FAD Minas, que é o colégio nosso interno lá no sul do estado de Minas, o pastor, por sinal está aqui pertinho da gente, o pastor Marcelo Carvalho, que é capelão aqui da Escola Adventista. O pastor Marcelo era o pastor da igreja e eu era o diretor interno ali da escola. E nós dois fomos convidados para irmos a esse acampamento de jovens, para pregar e palestrar para os jovens. E eu me lembro que no sábado de manhã o pastor Marcelo fez uma palestra muito interessante lá para os jovens e tal, e ele tem uma habilidade muito grande para lidar assim com adolescentes e jovens. E a palestra foi bem envolvente, bem interessante, ele deu conselhos assim precisos. E depois da palestra dele, aí veio o momento do culto e eu fiz o sermão. Quando foi depois do almoço, eu estava lá no apartamentozinho descansando, o Marcelo chegou. E aí estávamos conversando, ele me disse assim: olha, Gilson, agora há pouco um rapaz me procurou lá no refeitório. E ele se assentou lá comigo e estávamos conversando, ele disse assim: pastor, as coisas que o senhor disse na palestra e depois que o pastor Gilson disse lá no sermão, são todas assim muito boas, vocês falaram muito bem. E o Marcelo disse: obrigado, que bom. E ele disse: olha, eu quero dizer para o senhor que eu concordei com tudo. Eu achei tudo assim tão certo, tão bonito. E Marcelo disse: mas que bom, está ótimo. Mas em seguida veio o próximo comentário, né? Ele disse: ô pastor, mas que pena que amanhã o congresso termina e a gente volta para casa e a vida segue e nada muda. E Marcelo disse assim: mas o que você quer dizer com a vida segue e nada muda? Ele disse: ô pastor, eu já participei de tanto congresso, de tanta semana de oração, e já respondi tanto apelo, e já me emocionei, já fiz tanto propósito espiritual bonito, mas eu já sei tudo o que acontece no dia seguinte. A vida volta ao normal e a gente continua a nossa vidinha de crente laodiceano. Você sabe o que significa essa expressão crente laodiceano, né? O crente morno. É o crente que é, mas não é. Que segue, mas não segue. Que vai, mas não vai. É o crente que na verdade não sabe bem o que quer, né? E o Marcelo comentou isso comigo e nós ficamos conversando a respeito e pensando: que pena. Que pena que há muita gente, inclusive em nossa própria igreja, que já nem sequer mais considera a possibilidade de sair desse estado de letargia espiritual. Que pena que alguns já estão tão convencidos de que não conseguem se apegar com firmeza e viver um cristianismo de vitória, que eles já desistiram até mesmo de lutar. Oh, meus irmãos, eu quero instar com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não aceitemos essa pobre e lamentável condição espiritual, que lamentavelmente caracteriza a maior parte do povo de Deus em nossos dias. Você e eu não precisamos deixar que essa profecia triste se cumpra em nós. É verdade que muitos são frios, tantos outros são mornos, mas o Senhor ainda tem aqueles que são quentes. O Senhor conserva
conservou, conserva e sempre conservará um remanescente fiel, mesmo no meio da apostasia prevalecente. Louvado seja o nome do Senhor. É para esse grupo que a gente tem que se dirigir. É desse grupo que nós devemos participar. Aqueles que se apegam com firmeza às verdades ouvidas e não se desviam delas. Aqueles nos quais cumpre-se o propósito de Deus, que é salvá-los e santificá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar agora para o capítulo 9, verso 28. Eu disse que as verdades principais da carta aos Hebreus são relacionadas a Jesus. Então vamos a um verso que resume isso. Hebreus 9, verso 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui está um verso que resume a carta aos Hebreus. Paulo diz: olha, assim como Cristo se manifestou a primeira vez para tirar os nossos pecados, Ele virá segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Aqui uma referência à primeira vinda de Cristo como Messias sofredor, quando tornou-se verdadeiramente homem e veio para morrer em nosso lugar. Mas aí Paulo olha para o futuro e diz assim: mas irmãos, esse Cristo bendito, Ele virá segunda vez. E agora Ele vem, não como Messias triunfante, como Messias, digo, sofredor, mas como Messias triunfante. Ele vem em toda a sua glória e Ele vem para aqueles que o aguardam para a salvação. Que lindo, não é? Paulo está dizendo assim: olha, a primeira parte do plano da salvação já se cumpriu. Ele já veio, isto é um fato, isso é inegável, isto é maravilhoso. Porém, nossos olhos agora estão voltados para o futuro, porque Ele virá a segunda vez. E aí, nessas verdades que nós devemos nos concentrar. E agora passando para o capítulo 10, já indo para as palavras de incentivo de Paulo. Capítulo 10, a partir do verso 35, ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Paulo diz: irmãos, não abandoneis vossa confiança, ela tem grande galardão. Se você permanecer confiando até o final, você vai ver que a recompensa virá. E ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A palavra de ordem aqui desse texto que nós lemos, irmãos, é perseverança. É a ideia de não desistir, é a ideia de permanecer, de insistir, de permanecer ligado ao Senhor, ligado à sua palavra, às verdades bíblicas. Paulo está dizendo: irmãos, perseverem, porque se vocês fizerem a vontade de Deus, porque cristianismo é viver segundo a vontade de Deus, cristianismo é renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, cristianismo é, na sua essência, ouvir e praticar o Evangelho. Se vocês fizerem a vontade de Deus, ele diz assim, tenham certeza, vocês vão alcançar a promessa. Até porque no verso 23 diz que quem fez a promessa é fiel. Por isso nós devemos guardar firmes a confissão da esperança. Nossa esperança, irmãos, está baseada numa promessa. E quem fez a promessa foi o Senhor do universo. Quem fez a promessa foi o príncipe da vida. Por isso há vida para todos que nele creem e permanecem confiantes na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dentro de pouco tempo, ele diz, aquele que vem, virá. E você dirá assim, mas pastor, passou já tanto tempo. Essas palavras foram escritas no primeiro século. Então quase 2000 anos já se passaram. E porque ele ainda não veio.
Só existe uma razão. Porque ele ainda não veio. Ele ainda não veio. Talvez porque se ele tivesse vindo hoje, eu estaria perdido. Ele ainda não veio porque talvez se ele tivesse vindo hoje, muitos que estão aqui estariam perdidos. Irmão, só tem uma razão porque ele ainda não veio. E a razão está relacionada à sua longanimidade, ou seja, ao seu ânimo longo, à sua paciência que é tão longa e tão grande. Pedro diz que o Senhor ainda não veio porque Ele não quer que ninguém pereça, mas sim que todos cheguem ao arrependimento. Eu não sei se você já alguma vez teve assim um sonho acordado, né? Mas que você depois para e pensa assim, isso é um sonho impossível, isso nunca vai acontecer. Deus também tem direito de ter sonhos impossíveis, e esse é um sonho impossível de Deus, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Este é um sonho de Deus. Mas vai chegar um momento em que o Senhor dirá, não posso realizar meu sonho. E Ele virá. A única razão, irmãos, porque Ele ainda não veio, está completamente relacionada à grandeza do seu amor, à sua misericórdia que é ilimitada. Mas vai chegar uma hora em que o Senhor terá que dizer basta, e Ele virá em glória, e a salvação será para aqueles que se arrependeram e nele creram e com Ele viveram. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A gente na verdade não sabe quando Ele vai voltar, mas o mais importante é que a gente sabe que Ele vai voltar. E você dirá, pastor, mas e se eu já tiver morrido? Que diferença faz isso para Deus? Transformar os que estiverem vivos e ressuscitar os que estiverem mortos, para Deus isso é a mesma coisa. Para Deus, o Senhor faz isso no estalar de dedos. O Senhor faz isso, não precisa nem falar para fazer. Se Ele tão somente pensar e no seu pensamento desejar que assim seja, assim será. Porque Ele é o Senhor do universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Na hora certa Ele virá. A gente não sabe quando. A gente crê que Ele não demorará de vir. Mas talvez não venha nos nossos dias. Mas não importa. O fato é que Ele virá. E quando Ele retornar em glória e majestade, todos os que viveram e creram nele, a despeito de ainda estarem vivos ou estarem na sepultura, estarão na presença dele e com ele viverão para sempre, porque o Senhor é fiel e poderoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo está dizendo, irmãos, o justo vive pela fé. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Você não está acreditando em palavra de homem, que por mais sincero que seja, é falho e é limitado. Você está crendo na palavra daquele que não falha e naquele que detém todo o poder. O seu testemunho é fiel e verdadeiro. Portanto, viva pela fé até o final. Não retroceda para a perdição, mas avance para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso que o Senhor está nos chamando, irmãos. É nessa direção que a gente deve ir. Hoje eu me lembrei de uma experiência que uma vez vivi já há alguns anos. Eu morava lá na Bahia, no IAN, que é um colégio adventista, internato que temos lá na Bahia, a cerca de uns 40 quilômetros da cidade de Feira de Santana. Eu era o pastor lá da igreja do IAN. E um dia eu estava lá na igreja e um rapaz da igreja me procurou e me disse assim, pastor Gilson, eu tenho um tio, e ele disse, não, na verdade é tio da minha mãe, mas eu considero como tio. Ele é um pastor adventista aposentado, já há vários anos. E ele disse assim para mim, pastor, esse meu tio, ele está vindo morar aqui com a gente em casa, e esse moço morava ali vizinho do colégio. E ele disse, olha, vai ser membro de sua igreja. Eu disse, que bom, mas quem é o seu tio? Ele disse, o meu tio é o pastor Antônio Pereira. O senhor conhece?
Eu disse, é um que o pessoal chama de Pereirinha? Ele disse, é esse mesmo, pastor. Eu disse, eu não conheço seu tio, mas já ouvi falar dele. Ele disse, pois é, pastor, ele é um velhinho animado, e o senhor vai ver, ele vai chegar aqui na igreja, ele vai querer pregar, só que ele já está com mais de 80, mas o juízo dele é bom, o senhor fica tranquilo. Eu disse, legal, deixa o velhinho chegar, né? Então tá bom. Aí uns dias depois eu encontrei esse moço e disse, mas e o seu tio não chegou ainda? Ele disse, olha pastor, ele chegou, mas ele estava tão fraquinho que nós resolvemos levá-lo ao hospital em Feira de Santana para alguns exames, e o médico achou que seria próprio interná-lo, então ele está internado lá. Eu disse, mas está bem? Não, está bem. Eu disse, olha, quando o seu tio chegar em casa, você me avisa, eu quero ser o primeiro a visitar o pastor Pereira. Ele disse, tá bom. Aí um outro dia eu encontrei de novo esse moço e disse, e o pastor? Ele disse, olha pastor, ele está lá no hospital ainda, mas quando chegar eu te aviso. Tá legal. Aí uma outra vez encontrei de novo e seu tio está no hospital. Eu disse, tá, me avisa, tá. Aí eu estava em casa assim, meditando um pouco, e eu me lembrei desse caso, e eu pensei assim, eu falei, mas olha, já deve ter bem um mês que o homem está lá no hospital, e eu fico com essa onda, ó, quando chegar me avisa que eu vou visitar, chegar me avisa. Por que eu não vou lá visitar o homem no hospital? 40 quilômetros, meia hora de carro. Não sei se vocês já ouviram a expressão simancol, né? Ou desconfiômetro, né? Eu liguei o desconfiômetro e falei, meu Senhor, já devia ter ido visitar o pastor. E aí foi na hora, peguei logo o carro e fui ao hospital em Feira de Santana. Quando cheguei lá e me identifiquei, procurei saber qual era o quarto dele, cheguei, bati levemente, ninguém respondeu, abri a porta do quarto e entrei e vi que o pastor estava sobre a cama dormindo, e dormia assim profundamente. E fiquei olhando ali aquele velhinho, né, magrinho, fiquei pensando, esse é o famoso Pereirinha. Fiquei ali olhando para ele. Uma coisa que eu já tinha ouvido falar a respeito do pastor Pereira é que ele gostava muito de pregar sobre a segunda vinda de Jesus. E já um colega pastor me disse uma vez que quando o pastor Pereira falava da segunda vinda de Jesus, o entusiasmo dele era tão grande, e ele tinha uma confiança tão forte de que Jesus viria nos seus dias, que ele falava aquilo com tremenda emoção, e as pessoas se encantavam de ver a convicção dele. E eu fiquei olhando e pensando nisso, falei, esse é o pregador da segunda vinda, e fiquei ali. Bom, mas olhei para um lado, para o outro, não tinha ninguém, e eu me aproximei dele, e falei assim baixinho, pastor Pereira, porque eu pensei assim, eu venho visitar o homem, saio de lá, tudo bem que não é tão longe, mas chego aqui, vou embora, ele nem sabe que eu cheguei, que eu vim, não é? É ruim, né, quando você vai visitar alguém assim no hospital, chega lá, está dormindo e... Bom, aí eu, pastor Pereira, mas nada, só queria roncar. Afastei um pouquinho, olhei de novo, falei, eu vou acordar esse velhinho. Pastor Pereira. Quando eu estava falando assim baixinho, perto do ouvido dele, uma senhora da minha igreja que estava cuidando dele ali no hospital, ela entrou, chegou ao quarto e me ouviu falando assim. Aí ela já entrou sorrindo e disse assim, ei, pastor Gilson, se o senhor continuar falando desse jeito aí, ele não vai lhe ouvir nunca, porque ele é quase surdo, além de também não enxergar quase nada mais. Eu disse, irmã, então deixa ele quietinho aí, eu vou fazer uma oração aqui com a senhora. Ela disse, não, pastor, o senhor acorda o pastor Pereira e converse com ele, ele vai ficar feliz com sua visita. Eu disse, tem certeza? Tem, então tá bom. Aí eu fui lá e falei um pouco mais alto, pastor Pereira. Ela disse assim, pastor, eu já lhe disse, é no grito, só funciona no grito, mas a cabeça dele é boa, pastor, chama, pode chamar. Eu disse, irmã, então fecha essa porta aí que agora vai. E aí eu peguei assim no ombro dele, dei uma sacudida e dei um gritão, né, pastor Pereira! Foi só gritar, ele se mexeu assim, virou na minha direção. E ele disse assim, quem que está aí? Eu disse, olha, eu sou o pastor Gilson Brito, da igreja do IAN. Vim aqui lhe fazer uma visita. E ele disse assim, é meu colega, eu sou seu colega, meu irmão, e é com muita honra, porque o senhor é um homem de Deus. E aí ele, meu irmão, que bom que você veio. E aí, o senhor gosta de pregar sobre a segunda vinda de Jesus? Eu também gosto. É meu assunto preferido e tal. E o assunto foi assim, a conversa foi empolgada, assim, vibrante e no alto nível, alto volume, não é? Foi assim, realmente no grito, para lá, para cá, e vai, e cada um mais empolgado que o outro. Aí chegou uma hora que eu já não estava aguentando mais, né, claro. Aí eu disse assim, pastor Pereira, eu vou fazer oração agora que eu tenho que sair. E ele disse assim, não,
vamos cantar primeiro. Eu disse, Jesus, misericórdia. Eu nunca vi um cara mais desafinado, desentoado e atrapalhado para cantar do que eu. E eu falei, moço, vou cantar agora. Além do mais, eu já estava quase rouco, não é? Mas eu não podia amarelar, não é? Só eu e o velhinho, a irmã já tinha até saído. E o pedido foi tão sincero. E aí eu disse, pastor, o que o senhor quer cantar? E a resposta também foi imediata. Ele disse assim, canta, ó que esperança. Você sabe o que diz o hino, não é? Ó que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Vou até cantar um pedacinho aqui para vocês entrarem no clima. Não, vou nada. Vou pagar esse mico, não. Mas aí, quando ele falou assim, ó que esperança, eu confesso para vocês que eu fiquei paralisado por alguns segundos. E eu fiquei olhando assim para ele pensando, meu Deus, como pode? Este homem passou a vida inteira anunciando a segunda vinda de Jesus como sendo algo iminente, algo próximo, para aquela hora. E agora já velhinho, fraco, doente, num leito de hospital, quase surdo, cego, ainda está disposto a cantar, ó que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Isso não é lógico, irmãos. Isso não é humano. Isso é ilógico. Isso é divino, mas é possível. Louvado seja o Senhor. As coisas, os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. A fé é um dom de Deus. A fé é algo que não se explica, se experimenta. Na medida em que você se apega com firmeza às verdades ouvidas, o Senhor desenvolve em você o dom da fé. E eu fiquei olhando para aquele homem pensando nisso, meu Deus, como pode ter uma fé tão profunda e tão linda? Bom, e aí nós fizemos um dueto. Não preciso nem dizer para vocês. O pastor Pereira também, eu tenho certeza, não tinha o dom de cantar. E nós fizemos um dueto. E para completar, ele ainda estava sem dentadura. Vocês sabem que em hospital geralmente tiram quando é dentadura móvel, não é? E acho que ele tinha uma dessas assim de primeiro e segundo andar. Porque parece que não tinha nada lá dentro. A boquinha estava assim murcha. E aí ele estava cantando mais um tipo de soprano. E eu um tipo de baixo totalmente desafinado. Ainda bem que só os anjos ouviram essa música. Talvez até taparam os ouvidos, mas foram pacientes conosco. Porque havia sinceridade nos dois, não é? E nós cantamos Ó que Esperança todinho. Depois eu fiz oração com ele. E saí. Isso foi numa segunda-feira de manhã. Nesse mesmo dia, pouco depois de ter anoitecido, o telefone tocou lá em casa. E era aquela senhora que estava lá no hospital. E ela me disse assim, ô pastor, eu lamento lhe informar, mas agora há pouco o pastor Pereira faleceu. Um dia eu contei isso na igreja e depois um gaiato me disse assim, pastor, se eu estiver doente, se eu for me visitar, o senhor não canta não. Foi só cantar, o vezinho morreu, né? Mas na verdade não tem nada a ver com isso, não. Já estava na hora dele descansar, não é? Eu não fui ao sepultamento do pastor Pereira. Foi numa cidadezinha do interior da Bahia e eu não pude acompanhar. Mas depois, conversando com alguns irmãos da minha igreja que foram lá, todos me disseram a mesma coisa. Eles disseram, pastor, a cidadezinha parou, porque ele era muito querido ali onde exerceu o ministério vários anos. A cidadezinha parou. Havia uma multidão dentro da igreja e outra fora. E em todos um só sentimento, uma só convicção, de que aquele homem de Deus apenas estava descansando no Senhor, até o glorioso dia da ressurreição dos salvos. Porque quem se apega às verdades ouvidas e não se desvia delas, irmãos, vive com esperança. Quando morre, morre com esperança. Deixa as pessoas que o conhecem também cheias de esperança. O povo de Deus é o povo da esperança. E não se esqueça, nossa esperança está baseada na promessa. E quem fez a promessa é fiel. Que Deus nos ajude, a fim de que nós nos apeguemos às verdades ouvidas e delas jamais nos desviemos. Até o glorioso dia quando o bom pastor vai se manifestar. E nós que hoje o vemos pela fé, então nós o veremos com os nossos próprios olhos.
e estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Amém? Eu vou convidar a Tati para cantar. E eu quero pedir a você que ouça essa música em meditação e depois nós vamos orar. Penso em desistir de tanta espera para ver meu Salvador. A vida eterna me parece então um sonho inalcançável. Infantilmente eu passo logo a duvidar de sua promessa. O tempo passa e o meu Senhor não vem. Oh, quanto anseio vê-lo em glória aqui chegar. A esperança não é vã, pois Ele mesmo prometeu. Mas se tardar, ainda espero, e ao esperar, contar eu quero que Ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Sei, não pode mais me oferecer as condições tão necessárias para viver. O sofrimento e a dor às vezes quase são insuportáveis. A própria vida que se apaga e vai levando os nossos planos. Mas eu ainda sei que tudo irá mudar. Ó, vem Senhor, ó, vem depressa, eu peço então, no que eu puder, vou apressar a tua volta, ó meu Jesus. Será tão bom rever aquele que tem a própria vida nele. Sim, Ele vem, já vai chegar, não vai faltar. No que eu puder, vou apressar a tua volta, ó meu Jesus. Será tão bom rever aquele que tem a própria vida nele. Sei que Ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Eu gostaria de
terminar o culto hoje, como sempre fazemos, orando por todos, mas gostaria de começar orando por aqueles que estão aqui conosco e que são nossos amigos da igreja. Ou seja, você que ainda não é membro batizado da igreja, ou talvez já foi, mas por alguma razão se afastou, mas que sente no seu coração o desejo de pedir a Deus forças para se apegar às verdades do Evangelho que você tem ouvido. Se você tem sentido o Espírito de Deus lhe chamar, e você quer dizer: Senhor, eu aceito o seu chamado, eu quero me apegar com firmeza a essas verdades ouvidas, eu quero compreendê-las melhor, eu quero segui-las, quero vivê-las. Você quer pedir a Deus que lhe dê forças para aceitar essas verdades e vivê-las. Então eu gostaria de, nessa hora, orar por você. Eu quero pedir a Deus que, assim como Ele tem sido misericordioso para comigo e com tantos outros que estão aqui, que Ele também seja com você. Que Ele dê a você a compreensão do Evangelho e o poder para viver o Santo Evangelho. Se você nessa hora quer dizer: Senhor, eu não resisto, pelo contrário, eu aceito, eu me rendo, eu me entrego. Eu quero orar, pedir a Deus sua bênção sobre você. Alguém aqui que gostaria de receber essa oração? Alguém que não é membro da igreja, ou que talvez já foi, mas por alguma razão se afastou? Alguém deseja? Eu quero orar por você. Quem gostaria? Alguém que no seu coração diz assim: eu aceito o chamado do Senhor. Pastor, ora por mim, que Deus me dê forças, porque eu quero seguir o caminho. Talvez você fique assim um pouco preocupado, pensando: mas não é fácil? Não. Não posso iludir você dizendo que será fácil, mas eu posso assegurar para você que no poder de Deus será possível, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor não nos chama para a derrota, Ele nos chama para a vitória. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós temos que dizer: eu aceito, Senhor, eu quero. O Senhor faz um milagre quando a gente se coloca ao alcance do milagre de Deus. Alguém que quer receber essa oração? Será que tem alguém aqui que não é membro da igreja, ou talvez já foi, mas se afastou e talvez você esteja assim um pouco tímido? Não quero ser chato com você ao insistir, mas também eu não posso ser negligente com o meu dever, uma vez que eu tenho consciência de que nessa hora fica uma luta no coração da gente. Quem aqui sente esse chamado de Deus e quer dizer: eu me entrego ao Senhor e quero pedir a Deus que me dê forças para segui-lo? Alguém? Amém. Fernanda aqui e o Pique. Alguém mais ali também, não foi? Ergueu a mão? Amém, graças a Deus. Tem mais alguém? Amém. Olha aí, eu sabia que vocês estavam aí. Você também, amém. Fiquem em pé agora. Vocês já levantaram a mão, já perderam a timidez. Agora ficar em pé fica mais fácil. Olha aí quantas pessoas. Deus seja louvado. Amém. Permaneçam em pé. Permaneçam em pé. Amém. Graças a Deus. Irmãos, olhem para eles aí. Vamos dar uma saudação para eles assim, bem carinhosa. Isso. Louvado seja o Senhor. Essa mesma luta aí que vocês têm no coração e por isso demora um pouquinho de levantar, nós também já tivemos. Por isso a gente entende vocês com muita facilidade. Esse mesmo medo que vocês têm de que será que eu vou dar conta, nós também já tivemos. E às vezes ainda temos. Mas nós somos para vocês testemunhas de que é possível, com a graça e com o poder de Deus. O Senhor nos levantou para que nós levantássemos vocês. E agora Deus quer usar vocês para que vocês levantem outros. Quando o reino de Deus chega ao coração da gente, então o desejo de Deus é que através da gente esse mesmo reino alcance o coração de outros.
Deus abençoe vocês. E agora eu pergunto aos membros da igreja, quantos desejam também nesse instante renovar sua entrega ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero me apegar com mais firmeza. Me perdoa, Senhor, se eu tenho sido negligente. Me perdoa se eu tenho vacilado. Me perdoa se eu tenho sido um crente morno. Quer pedir ao Senhor que lhe aqueça e faça de você um crente quente, vibrante, vitorioso. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque a despeito de sermos todos indignos, por tua bondade e graça estás em nosso meio, através do Espírito Santo. Nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estarmos em tua casa, e te louvamos porque fomos trazidos pelo Senhor, porque a obra do teu Espírito em nós que nos atrai para os teus caminhos. Por isso toda glória seja dada ao Senhor. Pai querido, eu me uno aos meus irmãos, e com os nossos pensamentos centrados no Senhor, nós queremos te pedir agora, Pai, que tu abençoes estes nossos queridos que se levantaram primeiramente. Tu conheces a vida de cada um deles, Pai. Tu sabes a história de cada um deles. Tu sabes por que eles estão aqui, quais são as preocupações e os temores que eles têm. Tu sabes todas as coisas. Oh Deus, nessa hora nós entregamos esses nossos irmãos, esses teus filhinhos nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos que, assim como tens atuado em nossa vida, que tu continues atuando na vida deles, Pai. Que a luz do Evangelho cada dia brilhe com mais intensidade, e que o amor de Cristo se torne cada dia mais irresistível, para que eles venham de fato para o teu reino e andem nos teus caminhos. Ó Deus, abençoa-os, Pai. Concede-lhes a paz que excede todo entendimento. Coloca no coração deles, Senhor, a verdadeira esperança, baseada na tua palavra. Converte-os a ti, Senhor. E ajuda-nos a sermos seus amigos, amigos do coração, prontos para ajudá-los, a fim de que, unidos nos mesmos propósitos, nós sigamos firmes no Senhor. Peço tua bênção, Senhor, sobre cada membro dessa igreja, em especial agora estes que estão aqui e se levantaram, respondendo ao teu chamado. Capacita-nos, Senhor, para que vençamos o mal com o bem. Santifica-nos na verdade, Pai, e ajuda-nos a nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que nós jamais nos desviemos, e que naquele glorioso dia, quando o Senhor se manifestar, que todos que estamos aqui façamos parte do grupo que com os braços erguidos dirá: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Abençoa, Senhor, pastor Ezequias, pastor Fábio e todos os membros dessa igreja, dos mais novos na fé, os mais antigos, para que haja avivamento, para que haja reforma, para que haja compromisso, para que haja missão, para que haja vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Gilson, nós que lhe agradecemos, viu? Pela disposição, por ter aceito o convite de estar aqui conosco esses domingos. Creio que foi algo assim maravilhoso, foi uma bênção para todos nós. O Senhor falou poderosamente para nós e alimentou a igreja. Que o Senhor possa lhe abençoar ricamente. E estaremos orando. Vai ser toda terça-feira às 10 horas, é isso? Toda terça e quinta às 10 horas. Ao assistirmos, estaremos orando também. Que o Senhor lhe abençoe, viu? Obrigado. Aguardamos os irmãos então na próxima quarta-feira com a apresentadora que estará ministrando a palavra de Deus, que é a da Lei de Alves. Que o Senhor os abençoe e os guarde e lhes leve em paz.